Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou dar continuidade ao material que eu postei na semana passada, que é sobre regra de três composta. E eu vou resolver exemplos desse material e depois eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem no caderno e não tenha necessidade de me entregar. É apenas para que vocês façam como exercício de fixação da aula de hoje, tá? Bom, então a regra de três composta, diferente da regra de três simples, ela vai relacionar três grandezas diferentes. Lembrando que grandezas é uma unidade de medida, né? Vamos dizer que se relaciona com alguma unidade de medida. Por exemplo, o tempo é uma grandeza, a quantidade de pessoas em determinada empresa é considerado uma grandeza. Então, tudo aquilo que pode ser medido é considerado uma grandeza. E para resolver uma regra de três composta, a gente precisa alinhar as três grandezas e começar a analisar sempre entre a incógnita, né, que é o que eu quero descobrir, relacionado às outras duas grandezas, se vai ser diretamente ou inversamente proporcional, para poder, então, resolver o cálculo. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, ó, que eu coloquei no slide, inclusive, tem até resolução, mas eu vou explicar ele mais detalhadamente. Percebam que, se foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilos serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então, nós temos as três grandezas. Primeiro, é a quantidade de quilo de fios. Segundo, é o tamanho da maquete, que é 14 metros, né? E a largura é 80 centímetros, é a minha outra grandeza. Então, eu vou alinhar essas três primeiramente, tá? Então, vai ficar assim. Eu vou colocar aqui, ó, os fios. Aqui eu vou colocar como o comprimento da maquete, né? Vamos dizer assim. E aqui a largura. Isso. E aí, como que a gente vai fazer, né? Como que a gente alinha isso? A gente vai colocar aqui. Nos fios, eu vou usar 4 quilos para poder fazer uma maquete de comprimento de 14 metros e uma largura de 80 centímetros. E aí, eu quero saber quantos quilos de fio, então a minha incógnita vai ser o meu X, né? Que vai ser a relação da quantidade de fios. O comprimento é 350 metros e a largura vai ser de 120 centímetros. Então, a gente vai analisar cada grandeza em relação à grandeza dos fios. Por que em relação à grandeza dos fios? Que é em relação à grandeza da incógnita, que é, no caso, o X. E aí, então, vamos lá, ó. Se eu aumento o comprimento, né, da minha maquete, o que acontece? Eu vou precisar de mais ou menos fios. Sempre você coloca essa pergunta dentro da sua cabeça, né? Então, vamos lá. Aumentou o número do comprimento, aumenta o número de fios. Então, o comprimento e a quantidade de fios, né, em quilo, vai ser diretamente proporcional. Então, eu sempre represento com uma flechinha para cima, ó. Então, aqui, ó, em relação ao comprimento e a quantidade de quilo de fios é diretamente proporcional. Então, vamos ver agora a largura. Se eu aumento a largura da minha maquete, obviamente, eu também vou aumentar a quantidade de quilo de fios, né? Portanto, a largura também é diretamente proporcional à grandeza de fios, né? Da quantidade em quilos de fios. Depois de montado isso, como que eu monto o esqueminha da minha regra de 3? Eu vou montar como se fosse uma fração, ó. 4 sobre x igual. Aí, eu vou igualar minhas outras duas grandezas, né? Então, eu sempre igualo a grandeza que tem o x, as minhas outras duas. 14 por 350 vezes 80 sobre 120. Como essa regra de 3 é diretamente proporcional às três grandezas, eu vou multiplicar, né, na multiplicação de fração, que é uma coisa que vocês aprenderam também na disciplina, eu multiplico o de cima com o de cima, né, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá, dando continuidade, então, eu vou multiplicar 14 vezes 80, eu vou colocar aqui uma flecha aqui na frente, tá? Pra gente continuar, pra que vocês possam ver isso. Eu mantenho, né,
o 4 sobre x, e vou multiplicar 14 vezes 80. E realizando essa multiplicação, aqui eu vou ter 1.120, e aqui 350 vezes 120, eu vou ter 42.000. Bom, cheguei aqui, o que eu vou fazer agora? Como eu tenho uma igualdade aqui, ó, para eu resolver e determinar o valor de x, que é a quantidade em quilo de fios, eu multiplico o cruzado, ó. Então, eu vou multiplicar 1.120 vezes x, vou colocar aqui embaixo, ó. 1.120x, né? Igual a 42.000 vezes o 4. Então, eu vou ter aqui como resultado, né? Vou manter aqui rapidinho o x, que vai ser 168.000, né? Para eu determinar o x, como o 1.120 está multiplicando, ele passa do outro lado dividindo. Então, vai ser 168.000 dividido por 1.120, que vai ser igual a 150 quilos de fios que vão ser utilizados. Então, essa daqui, ó, é a minha resposta. Então, percebam que eu sempre tenho que analisar. No próximo exercício, vocês vão observar isso. O que vai mudar quando forem grandezas inversamente proporcionais à grandeza envolvendo o x, né? Que é o que eu quero descobrir na minha questão. Agora, vamos para a próxima questão. A próxima questão está escrito assim, ó. 3 máquinas imprimem 9.000 cartazes em 2 dias. Em quantos dias 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes, trabalhando o mesmo número de horas por dia? Então, primeiro vamos montar a relação. Nós temos a relação máquinas como uma grandeza, cartazes, 9.000, né? Outra grandeza, e 12 dias como outra grandeza. Então, ó, 3 máquinas. Eu vou colocar aqui escrito, ó, máquinas, para montar a relação. Aí, nós temos a quantidade de cartazes e a quantidade de dias, que é a minha outra grandeza. Então, eu tenho 3 máquinas que vão imprimir 9.000 cartazes em 12 dias, tá? Bom, aí, 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes, estão aqui, ó, sempre cartaz embaixo de cartaz, máquina embaixo de máquina, dias embaixo de dias. Eu quero saber quantos, trabalhando o mesmo número de horas por dia, quantos dias, né? Então, eu quero saber aqui, ó, esse é o meu x. Então, eu sei que eu vou ter que comparar isso daqui, o tanto de dias, e relacionar o número de cartazes e relacionar ao número de máquinas. Tá ok? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho, né, pensando no número de máquinas, se eu aumento o número de máquinas, o que acontece com o meu número de dias? Ele diminui, né? Então, pensando assim, sem pensar nos cartazes, tá? Eu tenho mais máquinas, então eu vou conseguir produzir mais cartazes em menos dias, pensando em máquinas, tá? Então, na verdade, ela é inversamente proporcional ao número de dias, né? Porque se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o número de dias. Já os cartazes, se eu aumento o número de cartazes, pensando sem relação à máquina, tá? Em relação ao número de dias. Se eu aumento o número de cartazes, eu vou aumentar também o número de dias. Então, o número de cartazes, ele é diretamente proporcional ao número de dias. Aumentou o número de cartazes, aumenta o número de dias. Já as máquinas, elas são inversamente proporcionais, porque se eu aumento o número de máquinas, consequentemente, eu diminuo o número de dias. Então, para montar a minha relação, a única coisa que vai mudar é que, quando a grandeza for inversamente proporcional, eu vou inverter a minha fração. Então, vai ficar da seguinte forma, né? 12... começando aqui pela minha incógnita, que vai ser igual. Como o número de cartazes é diretamente proporcional, eu vou manter ele aqui, ó, dessa forma, 9.000 sobre 12.000, tá? As máquinas que são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar elas de maneira trocada, né? Então, o que antes ia ficar embaixo vai ficar em cima. Então, eu troco, ó, e inverto a ordem. É só isso que vocês vão fazer. O esqueminha é o mesmo para a grandeza diretamente proporcional. Agora, eu multiplico 9.000 vezes 8
e depois 12.000 vezes 3 e monto aqui a minha relação. Continuando, ó, como que vai ficar então? 12 sobre x, né? Igual 9.000 vezes 8.000 vai dar 72.000, dividido por 3 vezes 12.000, que vai dar 36.000. Tá? Eu posso cortar aqui esses 3, né? Zeros para facilitar a minha conta. E agora, eu multiplico cruzado, né? Então, vai ficar 72x. Eu vou colocar aqui para cima, ó, para vocês verem. Então, segue a flechinha aqui, ó. Vai ficar 72x igual a 12 vezes 36. 12 vezes 36 vai ser igual a 432. E o x, né, vai ser 432 dividido, então, por 72. Então, o meu x, ele vai ser 6 dias, tá? Então, percebam que quando eu for fazer a análise, eu tenho sempre que pensar como se fosse essa grandeza individual relacionada a essa, e essa individualmente relacionada a essa, tá? Não pensando no todo, para poder, então, montar a relação. Mas vamos fazer outro exercício? Eu vou fazer mais 3 exercícios para ficar bem claro essa questão, tá? Nesse terceiro exercício, tá escrito assim: na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas gastam quantas horas? Então, vamos lá, a gente tem as máquinas, as camisetas e o tempo, que é em horas, como as 3 grandezas. Então, eu monto aqui, ó, camisetas, máquinas, e monto também horas, né? Vou colocar horas, que é o tempo. Então, a gente tem 20 camisetas que são produzidas por 8 máquinas e levam um tempo de 4 horas. Agora, eu quero produzir 15 camisetas, né? Com 4 máquinas, e eu quero saber quantas horas vão ser gastas. Então, montei a minha relação, né? Primeira coisa, igualo a minha incógnita aqui com as demais grandezas. E aí, eu vou analisar elas, se são diretamente ou inversamente proporcionais em relação ao número de horas, para então eu conseguir resolver o cálculo. Então, vamos lá, ó. Se eu for pensar, se eu diminuir o número de camisetas, o que acontece com o número de horas? Eu diminuo o número de camisetas que vão ser feitas, pensando só nas camisetas e nas horas. Eu vou diminuir o número de horas, então elas são diretamente proporcionais, tá? Então, eu vou colocar aqui, se diminuir uma, diminuir a outra também. Se eu diminuir o número de máquinas, o que acontece com o número de horas? Aumenta. Então, essa grandeza aqui, ó, de máquinas, ela é inversamente proporcional, tá? Então, na hora de montar a relação, eu vou inverter ela, somente isso. Então, eu montei as camisetas, 20 sobre 15 vezes 4 sobre 8. Por que eu inverti? Porque ela é inversamente proporcional à minha grandeza horas, né? Que é no caso que eu quero determinar. Então, eu vou fazer a multiplicação, né? Igual eu fiz nas outras. Mantenho aqui, né? O 4 sobre x, que é o que eu quero determinar, e faço a multiplicação. 20 vezes 4 vai dar 80. E 15 vezes 8 vai dar 120. E aí, então, eu faço a multiplicação cruzada, né? Então, 80x, vou colocar aqui embaixo, ó. 80x vai ser igual a 4 vezes 120, que vai dar 480. Então, o x vai ser 480 dividido por 80, né? Então, o meu resultado vai ser igual a 6 horas, que é o que eu queria determinar. Então, eu vou precisar de 6 horas para conseguir produzir 15 camisetas com metade da quantidade de máquinas, tá ok? Então, percebam que eu tenho que fazer sempre a análise da grandeza pensando nela sozinha, né? Em relação à minha grandeza que eu quero determinar, né? No caso aqui, as horas era o que eu queria determinar, então eu comparo ela às outras duas grandezas, tanto a camiseta
como se fosse individual, né? Vamos pensar assim, quanto ao número de máquinas, da mesma maneira. Então, eu obtive esse resultado, que é 6 horas. Agora, mais um exemplo. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Bom, então um homem percorre 2.232 quilômetros. Então, a quilometragem que ele percorre é uma grandeza, 2.232. E a quantidade de dias é uma outra grandeza, que é 6. E ele corre horas, que é outra grandeza, né? 12. Aí, se ele percorrer em 10 dias, né? Então, 10 dias. E ele andar 14 horas, né? Correr 14 horas, qual é o tanto de quilômetro que ele vai ter percorrido? Então, montei a minha relaçãozinha, né? Agora, né? Já vou colocar aqui, antes de ver se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, a minha relação da minha incógnita, porque é ela que eu vou comparar individualmente com cada grandeza. Então, pensando nos dias, se eu aumento o número de dias, eu aumento o número de quilômetros. Então, é diretamente proporcional. Então, o número de dias é diretamente proporcional. Vou colocar aqui, ó. Aumentou o número de dias, aumenta o número de quilômetros. Se eu for pensar nas horas, se eu aumento o número de horas, eu aumento também o número de quilômetros. Portanto, é uma grandeza diretamente proporcional. Perceba que tanto a quantidade de dias quanto a quantidade de horas é diretamente proporcional. Então, para montar a minha relação, eu vou colocar aqui, ó, 6 sobre 10 vezes 12 por 14. Não preciso inverter nada, porque ambas são diretamente proporcional. Aumentou o número de dias, aumenta o número de quilômetros. Aumentou o número de horas, aumenta também o número de quilômetros, tá? Então, eu vou ter o quê? 6 vezes 12. Então, eu vou colocar uma flecha aqui só para indicar como que tá indo, né? Mantenho aonde tá o que eu quero descobrir. 6 vezes 12... 6 vezes 12 é 72. 10 vezes 14 é 140. Então, agora, eu multiplico cruzado para poder determinar o tanto de quilômetro que ele vai percorrer, seguindo, né, essas duas grandezas, tanto a de dias quanto a de horas. Bom, então aí, eu multiplico cruzado, né, e eu vou ter o quê? 72x igual, né, a 2.232 vezes 140, que vai dar 312.480. Para eu determinar, então, o x, né, o que eu tenho que fazer? Dividir 312.480 por 72. E aí, então, eu vou determinar o tanto de quilômetros que ele vai percorrer em 10 dias, correndo 14 horas. Que vai ser igual a 4.340 quilômetros, né? Bom, então percebam que quando eu tiver grandezas diretamente proporcionais, quando eu relaciono com a minha incógnita, com a grandeza que eu quero descobrir, com a incógnita, que eu falo x, né? Eu sempre vou multiplicar direto. Agora, quando for inversamente proporcional, aí eu preciso inverter antes de fazer a multiplicação, como eu fiz no exercício anterior. Agora, vamos para o último exercício, tá? Para fechar esse tema e para retirar qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Agora, o último exercício, pessoal. Uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Então, a gente tem aqui a quantidade de parafusos, como uma grandeza. Temos também a quantidade de horas que foram trabalhadas por dia e temos também o número de dias, que vão ser as 3 grandezas que nós vamos trabalhar dentro do exercício. Então, nós temos 3.200 parafusos que são fabricados em 12 horas por dia durante 8 dias. Aí, eu quero saber quantas horas eu tenho que trabalhar por dia para fabricar, né? 5.000, né, que essa máquina precisa trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias. Então, aqui, ó, vai ser a minha incógnita, que é o meu x, que é o que eu quero determinar, que é a quantidade de horas que eu tenho que trabalhar por dia para eu poder conseguir, né,
fazer com que a minha máquina produza 5.000 parafusos em 15 dias. Então, vamos lá. Vamos analisar se é diretamente ou inversamente proporcional às duas grandezas na qual eu não tenho x relacionado a que eu tenho x. Então, se eu aumentar o número de horas, o que acontece com o número de dias? O número de dias diminui, não é assim? Se eu aumento o número de dias, eu diminuo o número de horas, correto? Então, na verdade, o número de horas é inversamente proporcional ao número de dias. Já, né, o número de dias é inversamente proporcional ao número de horas. Estão vendo, ó? Já o número de parafusos, se eu aumento o número de parafusos, eu aumento o número de horas. Então, é diretamente proporcional. Então, na hora de montar a minha relação, vai ficar assim, ó. 12 sobre x igual a 3.200 sobre 5.000, correto? Aqui eu vou inverter. Por que eu vou inverter? Porque é inversamente proporcional. Se eu aumento o número de dias, eu diminuo o número de horas. E se eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de dias. Então, eu vou inverter isso aqui, ó. Vai ficar 15 sobre 8. Agora, eu faço, então, a multiplicação, que vai ser... Mantenho aqui a minha igualdade, né? 3.200 vezes 15, que vai ser igual a 48.000. E 5.000 vezes 8 vai ser 40.000. Então, eu posso cortar os zeros aqui, ó, para facilitar na hora de multiplicar cruzado. Então, eu vou ter aqui embaixo, ó, 48x, que vai ser igual a 12 vezes 40, que vai ser igual a 480. O x, então, vai ser 480 dividido por 48. Então, o resultado, né, de horas que vão ter que ser trabalhadas por dia, que é o meu x, vai ser igual a 10. Então, vão ser necessárias 10 horas, no período de 15 dias, para que essa máquina produza 5.000 parafusos, né? Bom, gente, então, a aula de hoje foi essa, para que vocês entendam melhor aquilo que eu coloquei no slide. Eu vou deixar juntamente no arquivo exercício de fixação. São 3 exercícios para vocês fazerem no caderno, não precisa me entregar, é só para vocês conseguirem fazer e ver se realmente vocês entenderam. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Não é uma atividade para julho, lembrando que julho não tem nenhuma atividade, porque vocês vão trabalhar dentro do projeto interdisciplinar. Então, é isso, gente. Grande abraço. Até a próxima semana.